Olá a todos e todas. Nessa terceira edição do Observador da História, nós temos como tema um questionamento que tem permeado minhas reflexões ultimamente. O que deverá de vir pós-crise do Covid-19? Pois bem, quem poderia imaginar que pudéssemos estar passando por um momento de tamanha complexidade como a pandemia global? Esse fato, esse acontecimento tão esdrúxulo e de tamanha repercussão provocou que, pela primeira vez nos tempos da nossa história relativamente moderna, em um grau e uma rapidez nunca antes visto, pudéssemos estar todos sendo impactados de alguma forma por um problema desta ordem. Isso nos levou a rever como os conceitos e as questões vinculadas à nossa impermanência, né? O princípio da impermanência. Nos lembrar, talvez esteja servindo para nos lembrarmos da nossa finitude, da nossa incapacidade, muitas vezes, diante de tantas situações que são alheias à vontade humana. E aí me lembrei, não podia deixar de me lembrar antes de discutirmos sobre o porvir pós-pandemia, lembrar que essa incapacidade de termos algum controle sobre as coisas, ela tem, acho que, um dos grandes exemplos, não só nós enquanto espécie dominante, seres humanos, mas para todos os animais. Tem um exemplo interessante, né, que foi há 65 milhões de anos, quando um fato aleatório, um fato comum, propiciou o fim da então espécie dominante da Terra, os dinossauros. E aí, se os dinossauros pudessem pensar, também estariam alheios, estariam inertes, incapazes de não só antever, mas também protegerem-se de um fato natural que aconteceu. Antes dos 65 milhões de anos atrás, antes do impacto, durante uma colisão acontecida lá no cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter, é uma das regiões que, de certa forma, protegem a Terra. E o outro cinturão que nós temos é no limiar, já na fronteira do nosso sistema solar, que, de certa maneira, é um escudo protetor de outros objetos astronômicos vindos de outras regiões da galáxia. De maneira que 100 milhões de anos antes do impacto, a colisão entre duas grandes rochas provocou, dentre os fragmentos, o direcionamento de um desses fragmentos, do tamanho mais ou menos do Monte Everest, cerca de 9, muitos dizem entre 9 a 16 quilômetros
direcionar-se para a Terra, para a Terra. Por azar e sorte nossa, por azar, por azar dos dinossauros e sorte nossa, ele não chocou-se com a Lua e veio chocar-se depois de uma viagem durante 100 milhões de anos com a planície de Yucatán, no México, decorrendo uma série de fatos, um conjunto de fatos advindos desse impacto que dizimou quase que totalmente a vida na Terra, ao menos na esfera terrestre. E isso possibilitou, e aí a nossa sorte, que um grupo ou espécies então minúsculas, insignificantes até, diante do tamanho, da grandiosidade das espécies dos dinossauros, pudessem emergir e com ela chegar até nós, né? Que foram os mamíferos. E aí, por que eu me lembrei disso? Ora, de certa maneira, e acho que muitos coadunam dessa perspectiva, os rumos que a humanidade foi tendo, foi enveredando ao longo dos séculos, e muito especialmente do século passado para cá, ou vamos colocar até do século XIX para cá, eu particularmente pensava ou imaginava que poderíamos, enquanto sociedade humana, enfrentar grandes desafios mais à frente, entre os próximos 100 anos. Isso a partir dos dados e das informações e dos modelos científicos que já vêm sendo aventados e trabalhados e apresentados desde fins da década de 90 e na década de 2010, que tratam acerca dos problemas advindos das mudanças climáticas. Particularmente eu achava que, enquanto humanidade, nós iríamos sofrer, ou iríamos passar por um grande momento, uma grande encruzilhada, um grande momento de inflexão, a partir das graves consequências dos problemas de ordem climática que já estão sendo anunciados e denunciados e que terão impactos bastante difíceis para a humanidade. Seja com relação à questão da água potável, seja com relação à produção de alimentos, seja com relação especialmente ao modelo de civilização ao qual nós estamos sustentados, um modelo de civilização que tem como, entre um dos seus princípios basilares, a ideia da construção do desenvolvimento com base na demanda e consumo. E aí o grande gargalo desse processo, que independente das questões climáticas, se somaria a essas dificuldades, seria a constatação de que esse modelo de construção civilizatória baseada numa perspectiva de desenvolvimento calcada na demanda e no consumo, ele não teria ou não tem como ser sustentado ad eterno. Ou seja, nós não temos matéria-prima no planeta Terra para dar conta de um consumo eterno. Isso teria que ser resolvido, e com imensos impactos na esfera macroeconômica, mas também especialmente no campo social, para todos nós. E aí eu imaginava que esses seriam os principais desafios
ou para uma humanidade em um futuro próximo. De certa forma, o advento do coronavírus e dessa pandemia, ela que trouxe, antecipou por outra ordem, antecipou em muito e com outras características e outros pormenores esse momento de inflexão, essa encruzilhada que enquanto humanidade passaremos. Diferentemente do que aconteceu com os dinossauros, nós não temos nessa perspectiva agora, por essa pandemia, uma possibilidade de dizimar a raça humana como um todo. Entretanto, ele é uma grande ameaça que nesses próximos, vamos ser bem francos e bem realistas, em que no melhor dos cenários, nesses próximos 2 anos, 1 a 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos, poderemos ter ou galgar algum avanço do ponto de vista seja no campo científico de vacinas ou antídotos para esse vírus, que não significa que poderão vir outros tantos. Mas, de qualquer maneira, essa situação de quarentena, a qual boa parte da humanidade, ou uma parcela significativa da humanidade, está hoje, seja voluntariamente se resguardando, seja por imposição, ele nos levou e está nos levando a discutir e pensar, reflexionar sobre o que é que vai vir depois. Já vemos uma perspectiva atual e assim bastante triste para mim e para muitos que têm buscam, né, ter uma visão do todo das questões e daquilo que nos cerca. Está sendo bem difícil já a partir de agora ver que mesmo diante de um problema tão grave em que a vida tem que ser preservada, a vida tem que ser... Não existe por parte de muitos essa preocupação ou esse mesmo olhar. Setores financeiros estão aproveitando para abarcar trilhões de dólares e de reais para bancar a sua ganância e ainda vendo como ganhar mais diante da pandemia. Setores da indústria fármaco, da mesma forma, numa corrida em que querem o quanto antes descobrir uma vacina, algo que possa combater o vírus, não com o interesse de salvar vidas ou de preservação da humanidade, mas também com o interesse de galgar dividendos econômicos sobre isso. Governos e lideranças políticas de vários estados nacionais, aproveitando-se da pandemia, aproveitando-se das emergências sanitárias e da gravidade da situação, buscam, uns já conseguem, outros ainda tentam impor essa perspectiva, buscam afrontar os princípios democráticos, galgando poderes superiores aos que suas respectivas constituições, suas normativas legais já determinam e deliberam. De maneira que vemos também ainda uma inconsciência imensa por parte de muitos, seja com a base em fundamentalismos religiosos, seja com base na estupidez e na ignorância, em de negar a ciência e negar a gravidade da situação. Então, ora, se o mundo que há de surgir após passarmos por
essas etapas de pandemia, de novas ondas, de terceiras ondas e de ajustes globais no campo, nas suas diversas áreas, nos assusta na medida que se mantiverem esse mesmo tipo de pensamento e de perspectiva que ora se mostra. Vemos, por exemplo, nesse contexto, essa dificuldade, lideranças de governos antes ditos como detentores ou guardiões do mundo, polícia do mundo, tentando, para sua sobrevivência política, arranjar bodes expiatórios para uma situação e as suas próprias falhas, as suas próprias incompetências. E aí a gente fica sempre... Ora, será que os estados, nessa sequência, ou após passada toda essa pandemia, será que os estados, e como eles irão se estruturar? Eu falo os estados nacionais, os países, como serão as novas configurações globais que vão lidar, por exemplo, com as migrações. Então, vamos fecharem as fronteiras, irão continuar deixando, como fazem hoje, as pessoas morrerem afogadas nos mares ou morrerem em campos de concentração, verdadeiros campos de concentração. Será que haverá maior sensibilidade para uma ideia de raça humana que esteja presente ou membro de um planetinha, um pálido ponto azul, como disse e classificou o inesquecível astrônomo Carl Sagan, quando no seu projeto Voyager, a Voyager, ao passar por Marte, ela é instada a voltar a sua câmera para fotografar a Terra, e lá mostra-se um pequeno ponto de poeira no meio do cosmos, e aí ele classifica como pálido ponto azul, em que nos dava a exata dimensão da nossa insignificância diante do cosmos, né? Será que tudo isso, será que teremos algum aprendizado real a partir dessa pandemia, para termos uma compreensão de que a nossa existência, embora finita, que o Sol não durará para sempre, o Sol irá morrer daqui a uns 5 bilhões de anos, e certamente, e com ele a Terra será engolida. Mas antes disso a humanidade deixará de existir. Nós não duraremos 5 bilhões de anos, mas ao menos nesse tênue espaço de tempo, que diante da eternidade não é nada, em que existamos, será que nós iremos fracassar tão cedo enquanto humanidade, repetindo, tendo a inconsciência da nossa finitude, tendo a inconsciência do tamanho daquilo, da grandiosidade do universo e da pequenez que nós aqui estamos estabelecidos, e ao mesmo tempo a imensa responsabilidade que nós, enquanto seres conscientes, né, em termos sencientes, detentores de consciência, deveríamos ter. Então eu me assusto com o que poderá vir dessa experiência que estamos ainda bem mergulhados, influenciados e sofrendo também os fatos dos fatos advindos da mesma, né? Esse vídeo, na verdade, seria mais um desabafo. Ao estar só, nós passamos a conversar mais até com nós mesmos, com o nosso... essa conversa sempre acontece, né? De nós com nós mesmos, sempre. Mas às vezes nós ficamos desatentos a isso. E ao estarmos sós, temos a tendência a ter ampliar essas reflexões.
e não só analisar nossas próprias vidas, mas ver, buscar, né, ao menos de minha parte, compreender e entender as nossas finitudes, né? as nossas incompreensões enquanto seres individuais e também de forma coletiva. Eu queria, a partir desse vídeo, apenas a gente ampliar essa conversa com outros que puderem, de alguma maneira, se expressarem ou reagirem diante dessa discussão, para que a gente possa ir nos fortalecendo também, né? E até pensando de que formas, ou quais as novas formas que teremos que atuar nesse futuro próximo. Até porque o mundo que existia, todas as suas dimensões, ele não existirá mais. Então, certamente sairão cicatrizes de todos esses processos. Não só no campo econômico, o que vai as formas de trabalho, o pensar o Estado, mas também entre nós mesmos. De certa maneira, deverão serem construídas novas formas, né, de relações. E um dos meus medos é que esse diálogo tão somente através da tecnologia seja ainda mais fortalecido, havendo um distanciamento físico e presencial das pessoas. Com isso eu encerro essa minha reflexão, esse conjunto de reflexões, que, como disse, é um certo desabafo, na esperança que possamos continuar essa conversa e mutuamente dialogarmos a partir das discussões, perguntas, questionamentos contraditas que possam ser apresentados por vocês. Um grande abraço a todos, força nesse período de quarentena, a todos e a todas. Até uma próxima.